Fala, fiel. Hoje o clima é daqueles em que a gente precisa respirar fundo para entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do Corinthians. Porque a movimentação de nomes, interesses e informações desencontradas criou um cenário que deixou muita gente surpresa dentro e fora do clube. Nos últimos dias, dois jogadores passaram a ser tema central das conversas: Renan Lodi e Wesley. Não é conversa fiada, não é invenção de internet, e tampouco é aquela história de dirigente oferecendo promessa vazia. O que existe é um movimento real vindo dos próprios jogadores, cada um à sua maneira, buscando uma aproximação maior com o Corinthians em um momento em que o clube precisa agir com muito cuidado, pés no chão e estratégia totalmente diferente daquelas loucuras financeiras que já vimos outras diretorias cometerem no passado. A situação do Renan Lodi ganhou força depois da visita dele à Neoquímica Arena. Algo que acabou despertando a imaginação de muito torcedor. Surgiram relatos, boatos e aquela típica euforia que toma conta da torcida quando um nome conhecido aparece perto do clube. Só que, ao contrário do que muita gente imaginou, não foi o Corinthians que buscou o jogador. Pelo contrário, fontes internas garantem que foi o próprio Lodi, junto com seu staff, quem iniciou o movimento para tentar vestir a camisa alvinegra na próxima temporada. Ele teria até deixado claro que é torcedor do Corinthians, algo que surpreendeu os dirigentes presentes, já que nunca houve uma declaração pública nesse sentido. Esse interesse do jogador, porém, esbarra de frente com a realidade financeira. O Corinthians não está em posição de competir com salários de nível europeu ou do futebol árabe. E quando a diretoria descobriu que o lateral recebia mais de 2 milhões mensais, a conversa mudou completamente de patamar. Não adianta o jogador querer. Não adianta falar que é corintiano. Não adianta se oferecer se os valores são completamente fora do alcance do clube no momento. A diretoria deixou claro, sem rodeios, que não vai abrir mão da política atual de responsabilidade financeira para contratar um lateral, ainda que tecnicamente seja muito acima das opções que o elenco possui hoje. A questão complica ainda mais porque o Corinthians vive o período de punição no transfer ban, o que significa que qualquer negociação só pode ser assinada mais adiante. Isso exige confiança total entre jogador e clube, já que seria necessário um acordo antecipado, uma palavra firmada que só se tornaria oficial no futuro. E é exatamente nesse ponto que a diretoria teme virar alvo de jogada. Não é novidade que jogadores usam o nome Corinthians para inflar propostas de outros clubes, criando corrida de mercado. Com o histórico recente, ninguém quer servir de vitrine para atleta conseguir salário maior em outro país. Mesmo com tudo isso, o Corinthians não fechou totalmente as portas para o lateral. A avaliação interna é de que Renan Lodi seria um salto gigantesco de qualidade no setor, possivelmente um dos melhores laterais atuando no Brasil. Mas não adianta ser bom se o custo foge completamente da estratégia atual. O objetivo do clube hoje é se reorganizar financeiramente para não repetir erros de gestões anteriores, que comprometeram orçamento e planejamento por contratos pesadíssimos. Por isso, mesmo com todo o interesse do jogador, a chance de um acordo esfria quando se fala em valores muito altos. Enquanto isso, Wesley vive situação parecida, mas com nuances diferentes. Assim como Lodi, ele também tem pressionado seu staff e pessoas próximas para tentar um caminho até o Corinthians. A diferença é que no Oriente Médio, a situação dele está desconfortável,
já que ocupa uma das vagas restritas para atletas estrangeiros jovens, algo considerado precioso pelo clube que o contratou. Eles não enxergam Wesley como o jogador ideal para ocupar essa vaga, e isso abre margem para negociação. O próprio jogador, inclusive, já fez publicações deixando claro que quer sair, que sente saudade e que deseja voltar ao futebol brasileiro. O Corinthians, no entanto, não pretende gastar para comprá-lo. A única possibilidade seria um empréstimo, dependente de acerto direto entre Wesley e o clube árabe. Seria necessário que ele resolvesse sua situação por lá para depois buscar um acordo com o timão, algo que não parece impossível, mas requer jogo de cintura e paciência. Dentro do clube, há setores que gostam muito do atleta, como o departamento de futebol, que enxerga nele potencial e características que se encaixam no estilo desejado para a próxima temporada. O técnico também vê com bons olhos um ponta jovem, veloz e com capacidade de desequilíbrio, ainda que Wesley esteja longe de ser unanimidade entre os torcedores. A grande questão é que o Corinthians precisa ser cirúrgico nesse momento. Não há espaço para apostas caras, nem para erros que custem caro no futuro. O clube já aprendeu, de forma dolorosa, o quanto contratos mal planejados podem comprometer anos de reconstrução. Por isso, cada conversa, cada interesse e cada passo precisa ser analisado com frieza. Wesley tem vontade, pressiona para vir e quer vestir a camisa alvinegra. O clube gosta, mas só vai avançar se a equação financeira fizer sentido. E esse é exatamente o ponto onde as coisas se tornam complicadas, porque o Corinthians sabe que não pode, sob hipótese alguma, assumir custos incompatíveis com o momento atual. Dentro de tudo isso, a torcida observa cada movimento com ansiedade, porque são nomes que naturalmente despertam expectativa. E é justamente aí que mora o perigo. O Corinthians não pode entrar em euforia, não pode se deixar levar por empolgação. O momento exige calma, clareza e responsabilidade. A diretoria sabe disso e tem reforçado internamente que não vai repetir erros recentes, mesmo que isso signifique deixar passar jogadores de nível mais alto. A ideia, agora, não é montar elenco de estrelas, e sim construir um projeto sustentável que permita ao clube voltar ao topo com estabilidade e não com dívidas e improvisos. E quando se fala em elenco, alguns torcedores citam casos de jogadores que já chegaram com custos altos e não renderam o suficiente. É justamente esse tipo de comparação que ajuda a diretoria a se manter firme contra salários muito elevados. O debate interno sobre Renan Lodi deixou isso claro. Não basta querer um grande jogador, é preciso que a conta feche. E quando a pergunta foi colocada de maneira direta, questionando se valeria pagar mais de 1,5 milhão por mês para um lateral, a resposta foi imediata. Não é viável, não é coerente com o momento, não cabe no cenário atual. Esse panorama coloca Renan Lodi em uma zona cinzenta. Ele quer, se oferece, diz que é torcedor, mas os números atrapalham. E Wesley segue insistindo, tentando se aproximar. Enquanto o Corinthians analisa opções e busca entender até onde é possível avançar sem comprometer o futuro. O torcedor olha tudo isso e se pergunta qual será o próximo passo, porque cada nova informação muda a temperatura das negociações e cria expectativas que nem sempre se confirmam. E enquanto tudo isso acontece, o clube continua trabalhando nos bastidores para montar um elenco competitivo, sem ultrapassar o limite que pode custar caro daqui a alguns anos.
Aos poucos, a situação envolvendo esses dois jogadores começou a mexer também com o ambiente interno do Corinthians, porque cada movimentação, cada ligação, cada conversa informal acaba virando assunto entre dirigentes, membros da comissão técnica e até alguns atletas do elenco. Quando nomes de impacto aparecem no radar, mesmo que não exista negociação concreta, o clube inevitavelmente passa a medir como cada peça se encaixaria no sistema, qual impacto teria no vestiário e até que tipo de repercussão isso criaria entre os torcedores. E não é segredo para ninguém que, se dependesse apenas da parte esportiva, tanto Renan Lodi quanto Wesley poderiam acrescentar bastante ao elenco atual. Só que o momento cobra do Corinthians algo que muitas vezes o torcedor não vê ou não quer ver: equilíbrio. O clube vive uma fase delicada, ainda pagando contas acumuladas por erros antigos, convivendo com bloqueios e limitações que tiram totalmente a possibilidade de dar passos mais largos no mercado. A diretoria atual sabe que qualquer movimento precipitado agora pode comprometer o plano de reconstrução. Por isso, toda essa empolgação vinda de fora precisa ser filtrada. Não adianta um jogador se declarar torcedor do clube se a realidade financeira impede até mesmo uma conversa formal sobre salário. Não adianta um atleta pressionar seu staff para vir se o clube precisa esperar a liberação futura do transfer ban para assinar qualquer contrato. E essa parte da confiança pesa muito. Para fechar algo daqui a meses, o Corinthians precisa lidar com atletas que realmente estejam comprometidos, que tenham interesse genuíno, que entendam o cenário complicado e que não usem o nome do clube como trampolim para inflacionar propostas de outros lugares. A diretoria ainda lembra bem de casos recentes em que jogadores sinalizaram vontade, criaram expectativa, mas acabaram trocando o clube por uma oferta maior em cima da hora. Isso desgasta a relação e faz com que todos fiquem ainda mais cautelosos nas negociações. O caso de Renan Lodi, por exemplo, mexeu com muita gente no clube pelo simples fato de ele ter demonstrado intenção real em defender o Corinthians. Não é todo dia que um jogador desse nível expressa esse tipo de vontade. Só que não adianta ter vontade se os números não acompanham. Na conversa interna, ficou claro que o salário dele no exterior é completamente incompatível com a realidade atual do time. E mais do que isso, o Corinthians não aceita repetir o erro de assumir valores inalcançáveis. Esse tipo de contrato vira uma bola de neve e desorganiza toda a estrutura, e o clube já conhece bem as consequências. Além disso, o fato de Lodi nunca ter falado publicamente sobre torcer para o Corinthians gera uma dúvida natural. Dentro do clube, ninguém tem certeza se é uma vontade verdadeira ou uma estratégia, e isso pesa na análise. Numa situação normal, o Corinthians poderia até tentar negociar uma redução salarial mais drástica, mas mesmo assim, o valor final ainda estaria muito distante do que o clube considera aceitável. A diretoria atual entende que, por mais que o jogador queira voltar ao Brasil, a diferença financeira entre o que ele ganhava e o que o Corinthians pode oferecer é grande demais para ser ajustada de maneira saudável. Por outro lado, Wesley apresentou uma situação mais flexível. Ele também está forçando sua saída e se mostra disposto a voltar ao futebol brasileiro, mas depende totalmente do clube árabe para viabilizar isso. O Corinthians, como deixou claro internamente, só aceita um empréstimo sem custo alto e que permita ao clube encaixar o atleta no planejamento sem comprometer outras peças do elenco.
O problema é que, mesmo com o clube árabe querendo liberar a vaga de estrangeiro jovem e não considerando Wesley ideal para ocupá-la, isso não significa que vão facilitar sua saída. Eles querem recuperar parte do investimento, e isso cria um impasse. Enquanto Wesley insiste, publica mensagens nas redes sociais e demonstra claramente que deseja retornar, o Corinthians tenta manter a postura fria. Há apreço pelo jogador. Há gente na comissão técnica que gosta de suas características, mas o clube não pode correr riscos financeiros. Não adianta trazer alguém que chega com salário alto demais ou custo inesperado. A diretoria insiste que este é o momento de contratar jogadores bons e baratos, jogadores que aceitem o projeto do clube e que não comprometam a folha salarial pelos próximos anos. É uma nova filosofia, mais rígida, mais necessária, e o torcedor começa a perceber que, diferente de outras épocas, a diretoria atual não vai entrar em leilão, não vai pagar acima da realidade, não vai ceder à pressão interna ou externa. Muitos lembram do caso de jogadores recentes que chegaram com valores altos e não entregaram proporcionalmente. Esse tipo de memória coletiva ajuda a diretoria a sustentar suas decisões. Não adianta se iludir com jogador caro se o clube ainda luta para reequilibrar as contas. A prioridade hoje é manter o Corinthians vivo, competitivo e saudável. Isso não acontece pagando mais de 1 milhão por mês para um lateral, por melhor que seja. Enquanto essa novela corre, outras movimentações também começam a aparecer nos bastidores. Há conversas sobre reposições pontuais no elenco, sobre saídas que podem acontecer e sobre oportunidades de mercado que não envolvam custos elevados. O departamento de futebol analisa perfis, compara características, observa quem realmente tem interesse em vestir a camisa e quem aparece apenas para medir mercado. A filtragem ficou mais exigente, porque agora cada acerto precisa ser praticamente perfeito. A pressão externa, claro, continua forte. A torcida quer nomes, quer reforços, quer notícias animadoras. Quando um jogador de nome aparece na arena, a imaginação vai longe. Mas o Corinthians aprendeu, na marra, que empolgação demais pode custar caro. A reconstrução precisa ser sólida, baseada em responsabilidade. E esse cenário vale tanto para Renan Lodi quanto para Wesley. Um quer vir, mas está distante financeiramente. O outro quer vir, mas depende de liberação. Os dois desejam vestir a camisa, mas isso não significa que o clube conseguirá avançar nos dois casos. Tudo precisa ser calculado. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro está fervendo com um rumor que, se confirmado, vai entrar para a história como um dos maiores burburinhos do esporte. Fontes próximas ao mercado indicam que Nasser Al-Khelaifi, presidente e dono do Paris Saint-Germain, teria surpreendido a todos ao lançar uma oferta recordista para adquirir a SAF do Corinthians. O valor? Impressionantes 8 bilhões. Sim, você não leu errado. 8 bilhões de reais por um dos clubes mais tradicionais do país. A notícia, que começou a circular discretamente entre empresários e dirigentes do futebol, promete sacudir o mercado e despertar uma série de especulações sobre o futuro do Timão. Segundo os rumores, a proposta não é apenas financeira. Al-Khelaifi estaria interessado em transformar o Corinthians em um verdadeiro projeto global, no estilo PSG, com investimentos massivos em infraestrutura, marketing e contratação de estrelas internacionais. O que se comenta nos bastidores é que a estratégia seria criar uma ponte direta entre Europa e Brasil.
aproveitando a força da marca do Corinthians e a expertise do clube francês em gestão de alto nível. Imagina-se um cenário em que grandes nomes do futebol mundial pudessem ser atraídos para o futebol brasileiro, algo que até pouco tempo parecia praticamente impossível. Entre torcedores, a reação é, claro, uma mistura de incredulidade e entusiasmo. Há quem veja a possibilidade como um sonho impossível, outros como uma oportunidade histórica de ver o Corinthians no topo do futebol mundial de forma inédita. Analistas de mercado já começam a levantar questionamentos. Como ficariam os contratos de jogadores? E a identidade do clube seria preservada? Apesar do valor astronômico, especialistas lembram que negócios dessa magnitude exigem complexas negociações e que o desfecho ainda é incerto. Enquanto isso, dentro do próprio clube, a notícia teria gerado um clima de expectativa e cautela. Fontes internas falam em reuniões discretas e consultas jurídicas, avaliando se uma transação desse porte poderia realmente se concretizar. No meio da tensão, a imprensa internacional observa atentamente, ciente de que, se a oferta avançar, o Corinthians deixaria de ser apenas um gigante do futebol brasileiro para se tornar um jogador relevante no mercado global, num movimento sem precedentes na história do esporte nacional. Até lá, resta aos torcedores acompanhar de perto os rumores e se preparar para um possível capítulo histórico. Enquanto o burburinho sobre a oferta de 8 bilhões de euros segue crescendo a cada dia. Se Al-Khelaifi realmente levar adiante seu plano, o futebol brasileiro pode estar prestes a viver uma revolução que ninguém imaginava. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!